Nas suas considerações finais, o ex-presidente Lula defendeu o que considera acertos de seus 2 mandatos e foi advertido por Moro de que ele não deveria prosseguir porque ali não era local para propaganda eleitoral. Lula insistiu. É porque eu estou sendo julgado pelo que eu fiz no governo. Eu estou julgado pela construção de um PowerPoint mentiroso. Que aquilo é ilação pura. Aquilo deve ter sido um ou alguns cidadãos, com todo respeito, que, desconhecendo a política, fizeram um PowerPoint, porque já tinha a tese anterior de que o PT era uma organização criminosa, que o Lula, por ser presidente, era o chefe e que, portanto, o Lula montou o governo para roubar. Essa é a tese do contexto que está colocada. Essa é a tese do contexto, então é uma tese eminentemente política. E eu sou obrigado a dizer o que foi feito comigo. Eu sou obrigado a dizer. Eu tenho 71 anos de idade, tenho 5 filhos e 8 netos. E nunca ninguém que me acusou respeitou que netos meus de 5 anos estão na escola, de neto de 4 anos estão na escola e que sofrem bullying todo santo dia, por conta de mentiras. Moro enumerou, então, várias críticas de Lula à Lava Jato e as ameaças feitas por ele de processos contra delatores, contra o próprio juiz e contra policiais federais. O senhor ex-presidente não acha que essas medidas podem ser interpretadas como atos de intimidação contra a atuação de agentes públicos? Eu não vou responder. Na semana passada, em 5 de maio de 2017, o senhor ex-presidente prestou as seguintes declarações em evento partidário, e eu abro aspas: se eles não me prenderem logo, quem sabe um dia eu mando prendê-los pelas mentiras que eles contam. O que o senhor quis dizer com esse tipo de declaração? Recomendação, né, eu quis dizer o seguinte, que a história não para com esse processo. A história um dia vai julgar se houve abuso ou não de autoridade, nesse caso, do comportamento tanto da Polícia Federal quanto do Ministério Público, no meu caso. E o senhor pretende mandar prender os agentes públicos? Como é que eu vou saber? Nem sei se eu vou estar vivo amanhã. Foi o que o senhor afirmou lá. Isso é uma força de expressão. Dia que o senhor for candidato, você vai ter muita força de expressão nos palanques. Foram quase 5 horas de interrogatório. Ontem, em Curitiba, o ex-presidente Lula prestou depoimento pela primeira vez ao juiz Sérgio Moro. Nesse processo, Lula é acusado de receber R$3.700.000 da OAS para facilitar o fechamento de contratos da empreiteira com a Petrobras. O Ministério Público afirma que a propina foi paga de forma dissimulada, por meio de reserva e reforma do triplex no Guarujá e do pagamento das despesas do armazenamento do acervo do ex-presidente. Logo no início, o juiz Sérgio Moro disse que não tem nenhuma desavença pessoal contra Lula e que pretende apenas esclarecer a verdade. Eu vou esclarecer aqui que o senhor ex-presidente vai ser tratado com o máximo respeito, como qualquer acusado, e igualmente pela condição do cargo que o senhor ocupou no passado. O senhor ex-presidente pode ficar absolutamente tranquilo quanto a isso. Eu gostaria de colocar mais uma vez para o senhor ex-presidente que esse interrogatório é um ato normal do processo. No fundo, é a oportunidade que o senhor ex-presidente vai ter de falar no processo e apresentar a sua defesa diretamente. Seus advogados podem fazer isso, mas é a melhor oportunidade que o senhor tem de falar diretamente nos autos. Eu queria deixar claro que, em que pese algumas alegações nesse sentido, da minha parte, eu não tenho qualquer desavença pessoal em relação ao senhor ex-presidente, certo? O que vai determinar o resultado desse processo, no final, são as provas que vão ser colacionadas e a lei. E também vamos deixar claro que quem faz a acusação nesse processo é o Ministério Público e não o juiz. Eu estou aqui para ouvi-lo e para proferir um julgamento ao final do processo, certo? Também vou deixar claro, senhor ex-presidente, houve alguns boatos no sentido de que haveria a possibilidade de ser decretada a sua prisão durante esse ato, e isso são boatos que não têm qualquer fundamento. Imagino que seus advogados já tenham lhe alertado que não haveria essa possibilidade, mas para deixar o senhor absolutamente tranquilo, eu lhe asseguro de pronto e expressamente que isso não vai acontecer. O senhor vai ser exclusivamente ouvido nesse processo. Mas eu tinha consciência disso. Perfeito. Eu só fiz a questão de fazer para deixar o senhor, se eventualmente tinha alguma remota dúvida nesse sentido, para que o senhor possa depor com mais tranquilidade. Certo? Certo. Agora também eu vou esclarecer, senhor presidente, que no interrogatório judicial
existe uma acusação e, por conta dessa acusação, podem ser feitas perguntas difíceis ao senhor. Isso é natural do ato judicial. Não significa que essas perguntas contêm afirmações de fatos que são verdadeiras. Então, as perguntas podem ser difíceis, mas o objetivo disso é esclarecer a verdade e oportunizar que o senhor tenha uma resposta para cada uma dessas perguntas, certo? Não tem pergunta difícil, doutor. Quando alguém quer falar a verdade, tem pergunta difícil. Na sequência, o ex-presidente Lula se diz perseguido. O que eu quero é que se pare com ilações e que me diga qual é o crime que eu cometi. O crime não é conversar com alguém na agenda. O crime não é ter ido ver um triplex. O crime, doutor, eu cometi se eu comprei o apartamento, se tem documento que eu comprei, se me deram a chave, se eu dormi lá alguma vez, se a minha família dormiu, se tem escritura pública. Como é que alguém pode imaginar, em sã consciência, doutor Moro, que um cidadão compra um apartamento que vale 10 e depois declarou no imposto de renda 5 anos seguidos e depois aparece um apartamento que vale 20, sabe, sem nenhuma explicação? Mas, senhor ex-presidente, a questão aqui, a acusação está posta pelo Ministério Público na denúncia, evidentemente o senhor tem oportunidade de se defender, mas o Ministério Público afirma aqui que teria havido corrupção e lavagem. Excelência, lavagem de dinheiro, Excelência, envolve essa ordem. ocultação de Doutor, patrimônio. Pela ordem, excelência, a lei assegura o momento do interrogando Eles falar têm que provar o que que ele existe tem em ocultação sua de autodefesa. patrimônio. Não basta alguém levantar uma tese e essa pessoa ser processada. Por fim, Lula fez duras críticas à imprensa. Disse que é massacrado e acusado injustamente. Citou os jornais impressos, revistas e o Jornal Nacional. Reclamou do que chamou de vazamentos seletivos e disse que a imprensa sabe das acusações antes mesmo que sua defesa seja notificada. E hoje, a acusação é muito mais feita pelas capas dos jornais, pela capa de revista e pela imprensa do que os dados concretos das perguntas que vocês me fizeram. Sinceramente, pelas perguntas que vocês me fizeram, o doutor Moro não deveria nem ter recebido essa acusação. Senhor ex-presidente, já que o senhor fez essas afirmações, eu vou colocar para o seguinte, senhor. A imprensa não tem qualquer papel no julgamento desse processo. O processo vai ser julgado com base na lei e exclusivamente nas provas. O senhor foi chamado nesse processo aqui e o senhor foi tratado, e desculpe se eventualmente não pareceu isso em algum momento, mas o senhor foi tratado com o máximo respeito. E as perguntas que foram feitas ao senhor presidente, como eu disse no começo, embora elas possam até parecer difíceis, mas é porque existe uma acusação criminal. Então não tem como esclarecer esses fatos sem perguntar a respeito do conteúdo da acusação criminal. Mas o senhor pode ter certeza que o processo vai ser julgado exclusivamente com base nas provas e na lei, e serão levadas em considerações essas declarações que o senhor fez a esse respeito. O juiz Sérgio Moro terminou dizendo que ele próprio é alvo de críticas de blogs na internet. Senhor ex-presidente, infelizmente eu já sou atacado por bastante gente, inclusive por blogs aí que supostamente patrocinam o senhor. Então eu padeço dos mesmos males de certa medida. Entretanto, não, doutor, não dê a palavra. Entretanto, eu vou encerrar aqui essas suas declarações, mas eu lhe asseguro que vai ser julgado unicamente com base nas leis e na prova do processo. O senhor pode ficar seguro quanto a isso, certo? É assim que eu espero, doutor Moro. Depois do interrogatório, os advogados do ex-presidente afirmaram que Lula conseguiu esclarecer que não é dono do triplex. Orientamos o ex-presidente Lula que respondesse sobre o apartamento e sobre o acervo. O que ele fez e esclareceu absolutamente tudo. Esclareceu e deixou claro que não é o dono e que jamais teve participação na questão do acervo. Não existem provas contra o ex-presidente Lula, mas com relação à sua inocência, tem provas cabais no processo. A sensação que se tem é que os procuradores pararam no tempo em 14 de setembro de 2016 e eles ignoram as provas da inocência do ex-presidente Lula. Moro confrontou Lula com uma afirmação feita pelo ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, de que a reforma do triplex foi paga com dinheiro de propina. O senhor Léo Pinheiro declarou também em juízo que a OAS tinha uma conta corrente geral de propinas com o Partido dos Trabalhadores, especificamente com João Vacari Neto. O senhor ex-presidente tinha conhecimento disso? O senhor Léo Pinheiro ainda declarou que a diferença do preço entre o apartamento simples para o apartamento triplex, que o preço das reformas do apartamento triplex
Tudo isso em torno de 2.424.000 teriam sido abatidos da propina devida nessa conta geral de propinas. O senhor, ex-presidente, tinha conhecimento disso? Não. O senhor João Vacari Neto consultou o senhor ex-presidente a respeito disso? Nunca. Aliás, eu vi o depoimento do Léo e, sinceramente, a mentira contada de que o Vacari tinha oferecido um triplex logo no começo da construção é do irrealismo total. Primeiro porque o Vacari tem prédio lá, ou tinha um apartamento lá, ele poderia reivindicar um triplex para ele ou para outra pessoa. Segundo, o Vacari não ia passar o que não era dele para quem quer que seja. Eu vi o depoimento e achei muito irreal e uma deslavada inverdade contra o Vacari. Ainda sobre as acusações feitas por Léo Pinheiro, Moro perguntou se Lula pediu ao ex-presidente da OAS que destruísse provas que poderiam ser usadas pela Operação Lava Jato. Lula negou. O senhor Léo Pinheiro afirmou em juízo que teria encontrado o senhor no início de 2014, ocasião na qual o senhor teria perguntado a ele se haveriam registros documentais dos pagamentos de propina pela OAS ao Partido dos Trabalhadores por João Vacari Neto. Na ocasião, ele afirmou que o senhor ex-presidente teria orientado a destruir essas provas, se elas existissem, algo como se existir, destrua. O senhor ex-presidente se encontrou com Léo Pinheiro durante o ano de 2014? Encontrei com o Léo Pinheiro. Mais de uma vez? Mais de uma vez. Quantas vezes E aproximadamente? jamais disse pro Léo o que ele falou. Jamais.